físicas. Nós estamos, obviamente, até pelo desenvolvimento da arrecadação ao longo do ano, em respostas aos ditos da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós estamos olhando a arrecadação e prontos para tomar medidas que se mostrem necessárias para evitar qualquer risco de que a arrecadação não comporte o cumprimento da meta. Isso é o que a lei nos manda. Mas sempre com esse objetivo de evitar impostos novos. Nós estamos apenas reduzindo renúncias que foram feitas em um momento muito específico. Aqui, como eu mencionei, é um gráfico um pouquinho mais estatístico, mas ele aqui ilustra muito bem o que eu tenho insistido sobre a falta de isonomia do mecanismo da desoneração da folha de pagamentos. Esse gráfico azul, ele mostra a distribuição de empresas no setor de comércio e o que ele faz? Embaixo, nós temos o que chamamos a alíquota neutra. O que é a alíquota neutra? A alíquota neutra é aquela alíquota da tributação sobre o faturamento, sobre a receita, que custaria para a empresa o mesmo do que pagar a folha de pagamento, a contribuição patronal. Então, aqui o que esse gráfico mostra é que há uma grande diferença entre as companhias no mesmo setor. Para algumas companhias, a relação entre faturamento e folha de pagamento é que o faturamento é um múltiplo relativamente pequeno da folha de pagamento. Outros, ele é um múltiplo maior. Então, nós vemos que para algumas companhias, com uma tributação de 2,5%, isso aqui é na indústria, tá certo? Então, nós vemos quantas indústrias que para uma tributação no faturamento, digamos, até 4,5%, nós ainda assim, até 2,5%, nós ainda assim, a empresa tem vantagem em relação a pagar a contribuição patronal. Nós vemos que para algumas empresas nós poderíamos ter uma alíquota no faturamento de 7,5% e ainda assim ela estaria economizando em relação a pagar a contribuição patronal. Isso significa que mesmo em um setor, o efeito desse programa ele é muito diferente. Isso fere a isonomia dentro do setor. É por isso que nós estamos diminuindo o impacto disso ao trazer a alíquota um pouquinho de onde ela está hoje, de 1% para 2,5%. O outro gráfico, ainda mais estatístico, que é aquela chamada distribuição acumulada, ela mostra que ainda a 2,5%, 40% das empresas industriais ainda vão estar com vantagem em relação, vão estar ganhando por não pagar a contribuição patronal, elas estão economizando, ainda que elas paguem no faturamento 2,5%. Então, eu acho que esse slide ele é um pouco técnico, mas ele mostra duas coisas. Primeiro, a nossa proposta dos 2,5% para a indústria, 4,5% para alguns outros setores, ela, na verdade, preserva ainda um número muito expressivo de empresas que vão continuar ganhando. Apesar de, em muitos casos, até a razão objetiva de ter esse ganho tenha desaparecido. A segunda coisa é que eu diminuo essa diferença de tratamento. E diminuímos por quê? Porque a presidente Dilma decidiu que, ao contrário que até a gente tem feito até agora, dar mais liberdade às empresas. Agora, com a proposta que a presidente Dilma mandou para o Congresso, e que está no PL, sob avaliação aqui, as empresas para as quais não seja mais vantajoso estar no programa, que seja mais vantajoso pagar a contribuição patronal, como sempre pagou, desde a época do Dr. Getúlio Vargas, quando começou, elas podem voltar para lá. Então, essa é uma proposta que diminui o custo do programa, porque nós precisamos, sim, aumentar a arrecadação, mas
ela dá mais liberdade para as empresas. As empresas, elas agora podem escolher se elas querem ficar no programa ou não, segundo o que for melhor para elas. A cada ano, elas terão a oportunidade de decidir, eu tenho vantagem ou não tenho. Se eu não tenho, eu continuo pagando a contribuição patronal como sempre paguei. Se eu tenho vantagem, eu posso optar pelo programa e pagar pelo faturamento. Ou seja, é uma proposta que valoriza a liberdade das empresas escolherem o que elas querem fazer, escolherem o que é melhor para elas, ao mesmo tempo que reduz o custo de um programa que, em grande parte, perdeu sua motivação com a mudança do câmbio, com a mudança da economia e que, portanto, diminui o gasto, a renúncia de 25 bilhões de reais que esse programa, se não for alterado, nos custará esse ano. Esse ano, obviamente, devido a todos os prazos, o custo para as empresas, a alteração será marginal e a nossa arrecadação será relativamente baixa. Mas para o ano que vem é muito importante. E, obviamente, a alíquota que nós escolhemos pode parecer, quando olhada a primeira vez, um pouco alta, mas ela é um pouco alta por quê? Porque a maior parte das companhias para as quais o aumento de alíquota poderia ser prejudicial, a gente deixou ela escolher de não continuar no programa. Então, isso significa que, para cada pequeno aumento, o ganho de arrecadação é menor, porque eu estou dando liberdade para a empresa que se sentir constrangida com esse aumento, de voltar para o sistema normal. Então, eu acredito que esta medida é uma medida que reduz enormemente esse gasto de 25 bilhões, enormemente não, mas reduz a metade, diminui, aumenta a isonomia das empresas dentro do setor e eu acredito que também fortalece a Previdência Social, que é um dos elementos mais importantes da nossa construção institucional, um fator de estabilidade para a nossa economia. Muito bem, mas temos outros elementos, inclusive elementos de competitividade, elementos que não são necessariamente fiscais, são elementos, diria assim, de um ajuste econômico mais amplo. Porque eu tenho insistido, diante da mudança do cenário internacional que eu mencionei, nós não temos que fazer apenas um ajuste fiscal, nós temos que fazer uma recalibragem econômica, de incentivos, de sinalização para as pessoas poderem operar com eficiência nesse novo cenário. Então, aqui são alguns exemplos, que aliás foi uma das primeiras medidas do governo, que foi a mudança da TJLP. Nós estamos fazendo um ajuste bastante moderado, bastante gradual, mas nas taxas de empréstimo do BNDES para as empresas. Isso é importante, isso é salutar. Também o PSI. Nós não podemos ter taxas, como vínhamos tendo, para efeitos anticiclos, de maneira permanente, taxas muito abaixo da inflação, taxas de juros negativas, em volumes enormes. Foram 400 bilhões de PSI, tá certo? 200 bilhões para o setor de automotivo, ônibus, caminhões, etc., tá certo? A outra coisa foi o realinhamento dos preços no setor energético, no setor elétrico, sendo um fator importantíssimo para o fortalecimento das distribuidoras de energia elétrica, inclusive as distribuidoras que ainda são controladas pelos seus respectivos estados. Nós estamos fortalecendo as distribuidoras privadas e estamos fortalecendo as distribuidoras que têm participação públicas, algumas das quais que são listadas em bolsas e têm um papel bastante importante. Então, essa sinalização, ela também tem uma sinalização para o consumidor, mostrando a ele o valor, o custo para a gente produzir energia elétrica, que são ali o repasse da CDE às bandeiras. Tiramos subsídios que estavam postos para o Tesouro pagar, e o Tesouro não tinha condições de pagar e criava incerteza e insegurança no setor, e pusemos onde elas sempre estiveram, permitindo maior segurança para todo o setor. E isso é muito importante porque o setor de energia elétrica é um dos pilares no Brasil, é importante, o suprimento, evidentemente, é importante para todas as empresas. Sem energia elétrica é muito difícil se ter outras coisas. Também tivemos ali na questão do FIES, é marginal, mas é importante, por isso que eu digo, é uma questão econômica, é uma questão de sinalização.
a questão de maior exigência dos alunos do FIES. É muito importante esse programa, é muito importante o aumento do número de universitários, mas, obviamente, tem que ter uma contrapartida de qualidade, tem que ter uma contrapartida de desempenho. É assim que nós todos trabalhamos. Do outro lado, eu não vou me estender muito, porque o meu colega Nelson Barbosa, tenho certeza, já deu detalhes maiores, mas ali o seguro-desemprego, a questão das pensões, a questão do pescador efetivo, todas elas têm um impacto fiscal. Hoje tem, mas elas principalmente, elas põem o Brasil na rota de crescimento, olhando para o futuro. Elas têm impacto que vão crescendo cada vez mais nos anos, neste governo, no próximo governo, dando segurança à economia. No caso do seguro-desemprego, eu acredito que uma das principais consequências vai ser diminuir a rotatividade. E nós todos sabemos que a rotatividade reduz o incentivo de se investir na qualificação do trabalhador. Ao se fazer esse ajuste, na verdade, nós vamos estar ajudando o trabalhador a ter mais qualificação. E na economia moderna, na economia mundial, a qualificação do trabalhador é a coisa mais valiosa para o nosso desenvolvimento, para a nossa competitividade. Porque só com trabalhadores cada vez mais qualificados, nós vamos ter salários sustentavelmente mais altos. Então, diminuir a rotatividade é uma coisa importante, é uma coisa que todos reconhecem como importante. E o objetivo dessa medida é ajudar a diminuir a rotatividade, um dos principais objetivos. A mesma coisa na pensão. Eu não vou discutir aqui todos os casos, ponto a ponto, em que se pôde lidar. Esses ajustes, eles não tiram direito de ninguém, de nenhum trabalhador. Eles não tiram direito, ao contrário, eles fortalecem os direitos ao focar os programas, ao evitar situações que não são situações realmente desenhadas do programa. E eu digo assim, não é nem que a gente esteja falando de abusos ou fraudes, são falhas do desenho. A gente não pode culpar o trabalhador por fazer coisas que, vamos dizer assim, são incentivadas pela lei. Agora, essas coisas podem ser ineficientes, essas coisas podem ser ruins no longo prazo. Nós temos a obrigação de ajustar, nós temos a obrigação de dar, assim como todo mundo fala, senador, sinalização para o investidor e tal, o trabalhador também reage à sinalização. As pessoas veem o que é a regra do jogo e atuam de acordo. Esta é uma medida que vai fortalecer a nossa Previdência Social. E a mesma coisa no defeso. Ao focar no verdadeiro pescador artesanal, valorizando a sua atuação, nós vamos estar fortalecendo esse programa e vamos estar fortalecendo essa produção. Bom, voltando um passinho atrás na questão do gasto, eu acho que aqui todos conhecem, mas sempre é importante, e eu sei que para todos os cidadãos que acompanham essas sessões, é sempre importante lembrar que o espaço em que o governo pode atuar no gasto é limitado, porque são aquelas despesas discricionárias, das quais uma boa parte são despesas com a própria saúde. Então, é importante notar que esse esforço que eu mencionei do governo em cortar na própria carne, muitas vezes ela corta em ações de funcionamento dos ministérios, em uma série de atividades, porque o âmbito da área discricionária é limitado. E também por isso é tão importante que não se criem novas despesas obrigatórias, que vão desde folha de pagamento e outras despesas obrigatórias do governo, porque sobre essas o Executivo tem menor controle depois que se tornam obrigatórias. E a ampliação das despesas obrigatórias, evidentemente, para ser mantida o equilíbrio fiscal, vai exigir aumento de tributação. Um outro aspecto que eu acho que é importante dentro dessa estratégia, como eu falei, a estratégia do governo foi distribuir o esforço entre o empresário, o trabalhador, diversos setores da economia, da maneira mais horizontal, mais democrática possível. Também, evidentemente, nós temos podido ter o apoio dos entes da federação. Não pode todo o esforço ser carregado pela União. E nós vemos que nos últimos anos a contribuição dos estados, em particular, caiu muito. Tradicionalmente, a contribuição para o superávit primário total do governo geral, do setor
público consolidado dos estados era da ordem de 0,5%, 0,6% do PIB. Aquilo foi caindo, virou 0,4%, virou 0,3%, e o ano passado foi menos 0,1%. Esse ano, pela LDO, a contribuição deve ser de 0,2%. E nós temos que zelar para que essa contribuição possa se realizar. E há inúmeras maneiras de trabalhar para isso, inclusive na discussão do ICMS. Mas esse esforço, que é um esforço federativo, eu acho que é muito importante nós sublinharmos, porque, evidentemente, nós sabemos que para os estados também será um ano, também já está sendo um ano de desafio. Muitos estados têm feito um esforço fiscal muito significativo. E vai ser importante continuar isso, porque nós vamos ganhar se todo mundo participar. O tamanho do esforço, comparado com o esforço que foi feito em outros países, não é negligível. Mas a gente vê que outros países também já fizeram esforços fiscais maiores. No caso dos Estados Unidos, que tinha feito um grande relaxamento anticíclico, a gente vê que houve aí uma redução de primário muito importante. Tanto que o governo americano, que já teve um déficit quase de 10%, hoje em dia praticamente está quase chegando, ainda não chegou, eu acho que não vai chegar, mas chegando quase a um equilíbrio fiscal, mostrando que ali voltou. A Espanha teve também um ajuste fiscal muito importante, razão pela qual, depois de um enorme esforço, está saindo da recessão, está criando emprego, está voltando a ter sua vitalidade. A mesma coisa com a França. Aliás, a gente vê que os países que não foram capazes de fazer esforço foram aqueles que ainda estão com dificuldade de voltar a crescer. Muito bem. Então, nós entendemos, só para recapitular, eu sei que estou sendo bastante detalhista, mas eu acho que o importante é uma oportunidade única de apresentar de uma maneira sistemática a nossa política, foi um pouco que me foi pedido. Nós vimos por que temos que fazer agora e por que temos que fazer rápido. Nós vimos quais as principais propostas para o curto prazo, para termos esses ajustes, que nós temos insistido muito. É uma plataforma para a retomada do crescimento. Como diz a presidente, nós não fazemos ajuste pelo ajuste. Eu acho que nenhum governo no Brasil, e já houve muitos governos que fizeram ajustes, tá certo? Eu, inclusive, tive a honra e também o trabalho de participar em alguns deles, no começo dos anos 2000, depois até 2006. Não se faz isso à toa. Se faz isso para criar as condições de crescimento. Muitas pessoas repetem exatamente o esforço fiscal que o presidente Lula fez para se criar as condições de retomada de crescimento e como depois a economia deslanchou. Alguns comentam também o que o presidente Fernando Henrique fez quando houve uma mudança muito importante nas condições globais, e ele mudou o câmbio e também mudou o ajuste fiscal, que no período de 94 a 98 tinha sido uma economia mais relaxada. Ele fez um ajuste fiscal muito importante para reequilibrar e voltar a dar condições de competitividade à nossa economia. Então, nós temos que fazer isso. Nós temos que aumentar a nossa taxa de poupança. A gente não pode ter um país querendo crescer quando a taxa de investimento e a taxa de poupança cai. Tá certo? A gente pode até ter um aumento de déficit de balança de pagamentos se o investimento estivesse aumentando rapidamente. Mas isso é porque a nossa poupança está caindo, e muito da poupança, quando cai, é a poupança do governo. O governo é aquele que mais rapidamente pode ajudar a reverter a queda da taxa de poupança. E por isso que é muito importante, quando se fala numa agenda agora de crescimento, a gente focar na melhora da nossa taxa de poupança. Outro ponto muito importante é o seguinte: todo mundo fala de produtividade, mas, como eu falei, essas medidas que nós tomamos são medidas para aumentar a produtividade. Diminuir a rotatividade dos trabalhadores, aumenta a produtividade, aumenta o quanto que a empresa vai investir no trabalhador. Então, nós sabemos, a gente lê no jornal que a produtividade caiu. É agora a hora de começar a mudar isso, mudar o jogo, para as nossas empresas serem mais competitivas, particularmente no setor industrial. E aí, eu tentei botar de uma maneira muito simples alguns eixos da nossa política de crescimento. Esses eixos, o primeiro eu diria que é a agenda de competitividade.
aqui nós temos que aumentar a nossa participação no comércio global. Não é fácil, nós temos que brigar para ampliar mercados, mas nós temos um ministro de Indústria e Comércio que tem uma enorme experiência, já tem uma liderança tanto aqui nessa casa quanto no setor privado incontestável, e eu tenho confiança que nós vamos conseguir aumentar a nossa inserção no mercado internacional. Nós precisamos ser mais competitivos, nós precisamos abrir a economia tanto para quem vem trazer, quanto para o que a gente vai exportar. E o ajuste do câmbio vai nos ajudar a isso. Então, temos que aproveitar o momento. Muito disso é a questão de facilitação no comércio. E aí nós estamos trabalhando junto com o ministro, o Recoff. Está aqui o meu querido secretário da Receita, o Rachid. O Recoff é exatamente uma facilitação para que as empresas que têm que importar, processam e exportam, porque no mundo é isso. O que é o comércio? O comércio é você importa algo, acrescenta valor e exporta por um valor maior. É isso que se faz no mundo inteiro. O Airbus, todo mundo sabe, é construído em 8 países. Cada país vai botando um pedacinho e tem lá aquele avião que leva 800 passageiros. E em inúmeros outros setores, na computação, vai de um país, vai para o outro, até ter lá o laptop. O laptop é muito antiquado, o iPad é feito, tá certo? Então é isso, o Recoff ajuda isso, facilita que para as empresas que têm uma boa folha corrida, elas poderem importar e exportar mais livremente. Obviamente, o ministro tem discutido novos acordos comerciais. Ele foi agora esse final de semana até em Moçambique para desenhar, para assinar um acordo. Recentemente fizemos um acordo com o México e tem inúmeros outros acordos que nós temos que fazer para estarmos presentes, para o Brasil ter a sua presença forte no mercado mundial. Eu não preciso nem falar sobre educação e inovação, mas faz parte dessa agenda. A outra coisa é a agenda tributária e financeira. Ela é uma agenda talvez um pouco mais árida, mas eu acredito extremamente importante. Numa economia livre, como eu falei, esses sinalizadores, essa questão dos preços, dos custos, tem um efeito tremendo sobre as decisões das empresas. Às vezes tem um efeito maior, a tributação tem um efeito maior, mais persistente do que, às vezes, programas específicos. Você acertar a tributação é o que faz o empresário realmente se decidir a investir. E ali, alguns pontos que eu tenho chamado, a reforma do PIS/COFINS, que temos conversado com o Congresso, vamos tentar ver se mandamos até o meado do ano, provavelmente primeiro o PIS, depois o COFINS, mas dentro de um projeto que sinaliza até a junção das duas, dentro daquele princípio de facilitar a obtenção de crédito, chamado crédito financeiro do PIS/COFINS, para quem acompanha mais de próximo isso. Muito importante para a competitividade das empresas. A harmonização dos instrumentos de poupança. Hoje há uma grande variedade dos instrumentos, alguns têm benefício fiscal, outros não têm. Eu acho que isso é muito importante, porque, como eu falei, nós temos que aumentar a poupança. Então, nós temos que dar sinais claros. Nós esperamos, vencida essa questão do ajuste dessas medidas que trouxemos, começar a discutir isso tanto com o mercado e tal, e também aqui no Congresso. O apoio à reforma do ICMS. O ICMS é óbvio que não é a Fazenda que vai fazer, não é sequer a União. O ICMS é um tema federativo, é um tema dessa casa, é um tema dos governadores. E o BNDES, que agora não vai poder crescer tanto, mas ele pode ser um parceiro inestimável no desenvolvimento de novas fontes de financiamento para as empresas, para a infraestrutura, através do mercado de capital. Então, aqui nós temos 2 eixos. O outro eixo que também o meu colega Nelson Barbosa certamente discutiu bastante é o eixo da infraestrutura, da logística, retomar as concessões. O presidente tem sido muito clara nisso, tanto nas rodoviárias, nos aeroportos. Outro dia o ministro Eliseu Padilha deu um panorama dessa estratégia. Nos portos, eu ontem estava falando lá em São Paulo para os empresários, uma coisa que eu acho que é muito importante. Às vezes nós esquecemos as histórias de sucesso. É normal.
mas eu acho que é importante. O americano, que é esperto, está sempre, né, boasting, sempre lembrando, até se gabando, às vezes, dos seus sucessos. Eu acho que a história do esporte no Brasil é uma história de sucesso. Começou lá com o presidente Itamar Franco, que fez os primeiros, passou a lei de 93, dentro do impulso que tinha começado já desde o começo da década de 90, de liberalização da economia, de abrir, de ter uma série de ações. Então, se passou a lei de 93, é um sucesso. Essa lei, nesses últimos 20 anos, transformou os nossos portos. É óbvio que a gente não se lembra porque não dá mais no jornal, não aparece mais fila de caminhão, não aparece mais aqueles problemas e tal. Então, aquilo passou a ser natural. É bom mesmo. É que nem assim, a gente não sai no jornal porque eu liguei a tomada e o aspirador de pó começou, sei lá o que, a torradeira começou a funcionar. A gente toma isso como natural, isso é ótimo. Mas a lei dos portos foi um sucesso. E essa lei foi ampliada de uma maneira extraordinária nos últimos anos. Depois que a nova lei passou, o número de portos privados, de pedidos de portos privados, eu acho que chegam quase a 40, tá certo? E o que essa transformação, na época, quando foi feita depois, e na época, inclusive, do governo Fernando Henrique e também Lula, aquela questão dos portos de uso, os terminais de uso privado, os TUPs, havia aquela consideração de que teria que ser primordialmente para carga própria. A nova lei permitiu que não. Você tem liberdade, a liberdade das empresas investirem. E a resposta das empresas para isso tem sido formidável. Os portos que não são privados, que são portos públicos, obviamente, venceu o período da concessão, de 20 anos. Estão sendo renovados com duas características. Uma é de maior racionalidade da distribuição dos diversos terminais, da composição dos portos. Antigamente, a gente pensava que porto era aquele cais bem comprido, com uma opção de gente levando saca nas costas. No porto, hoje em dia, não é isso. E não pode estar completamente fragmentado, porque até os navios estão cada vez maiores. Hoje, o navio tem 300 metros, às vezes tem uns que chegam a 400 metros, tem containers hoje, porta-contentores de 400 metros. Então, óbvio que se você tiver uma opção de frentezinhas de 150, 200 metros, é completamente ineficiente. A gente não vai baixar os custos do Brasil se a gente não reorganizar o que é nosso, os portos públicos. Então, essa é a discussão. Obviamente, está no TCU análise uns tantos. A presidente já indicou a disposição de fazer outros blocos, e eu acho que isso vai dar um enorme impulso, tá certo? Fortalecendo, e eu acho essa história dos portos importante, porque é uma das características do Brasil. As coisas vão sendo construídas tijolo a tijolo. O que um começou, o outro não destrói, o outro melhora, o outro conversa, amplia, dá mais liberdade. Este é o caso dos portos, tá certo? E vai trazer um enorme desejo de investimento. Eu tenho certeza que quando a gente fizer os novos leilões das áreas dos portos públicos, vai chover candidato, nacional e estrangeiro, tá certo? Então, isto são projetos, é uma linha de desenvolvimento real. Isto não é uma fantasia. Exige um enorme trabalho. Como tudo regulatório, exige um enorme trabalho. Está aqui a senadora, aqui, eu sei quanto que ela trabalhou para ir costurando algumas dessas coisas. E a gente tem que ajustar e continuamente ajustar para as condições de qualidade. Na agricultura também. Também a logística, a questão de armazenamento. Hoje em dia todo mundo já descobriu que fazer silo é um negócio sensacional. O setor privado quer fazer silos. O setor privado quer até investir em ferrovias. Há ferrovias que podem transformar a nossa exportação de grãos, pode economizar inúmeros dias, baixar os custos, né? Fazer uma ferrovia lá de Sinop até próxima de Santarém, é um negócio maravilhoso, e baixa os custos, protege a selva, articular toda a parte da norte e sul. Isso tem um impacto, não vai ter um impacto em 2015, mas tem um impacto em 2016, 2020, extraordinário. Este é o desafio agora. É isso que vai nos trazer o desenvolvimento. Pode não ter nomes maravilhosos, mas é assim que uma economia, e principalmente uma economia de mercado, trabalha. O governo entra ajudando a coordenar a infraestrutura. Eu comentei, infraestrutura sempre tem que ter governo, é muito grande.
Não dá para cada um atirar de um lado, mas ele tem que coordenar, e não precisa fazer tudo. E esse tem sido a política do governo. Vamos literalmente abrir os portos, vamos facilitar o investimento na infraestrutura da logística, de tal maneira que aquela competitividade que a tecnologia no plantio, a tecnologia na colheita nos dá, continue também na logística, depois que saiu da fazenda, para até chegar nos seus mercados. Isto é muito importante. Vamos ter o nosso ministro, também senador. Eu tenho tido o privilégio de trabalhar não só quando venho aqui, mas no próprio governo, com senadores brilhantes, né? A senadora Cátia Abreu, que tem me iluminado inúmeras coisas do setor da agricultura, dessa energia que a agricultura tem, e, obviamente, o senador Braga, que tem tido uma grande coragem, levou com enorme serenidade todo esse trabalho do realinhamento dos preços da energia, com uma mão muito firme, muito segura. Essa coisa tão importante da sinalização dos preços, que, como eu falei, deu segurança às distribuidoras, e que vai facilitar exatamente esse trabalho da renovação das concessões das distribuidoras de energia elétrica, que é uma tarefa ainda para esse ano. E eu acredito também, nós temos algumas infraestruturas que algumas até de grandes companhias, que, dependendo do marco regulatório, de algumas coisas, podem ser melhor usadas. Uma das coisas mais maravilhosas é quando a gente usa um patrimônio, um ativo que nós já temos, de uma maneira melhor, ao invés de construir um outro igualzinho. Então, também isso, dentro dessa busca de eficiência, é um outro fator muito importante, que é o melhor compartilhamento de algumas infraestruturas logísticas. Aproveitar bem o que a gente tem é uma das melhores maneiras de aumentar a taxa de retorno, de aumentar a capacidade de crescimento e eficiência do país. Um terceiro eixo de crescimento, vamos dizer assim, um eixo talvez um pouquinho mais soft, né? Não tem concreto, não tem coisa, mas é fundamental. Esse não só do equilíbrio de longo prazo, que vai permitir as taxas longas caírem, facilitar o financiamento, tá certo? A convergência da inflação, o trabalho que o Banco Central tem feito, né, que explicou aqui semana passada, para que a gente consiga fazer essa transição com menor custo, da maneira mais suave possível, mantendo as indicações mais corretas, é um trabalho extraordinário. A própria também medidas que facilitem a desconcentração geográfica dos investimentos. Então, eu diria que esses três eixos nos dão uma enorme capacidade de respostas, uma enorme capacidade de programação do crescimento, e de uma maneira estrutural. Esses são eixos estruturais, não são uma porção de coisas pingadias, são aquelas coisas que têm permanência, de tal maneira que as pessoas possam basear suas decisões sobre essas linhas de ação. Bom, eu vou falar aqui rapidamente sobre alguns riscos, que eu já comentei, mas eu acho que é importante. A questão, nós temos que trabalhar e agir rápido para não termos o risco de perder o investment grade. Seria um choque negativo tremendo, ninguém quer isso. A outra coisa, mais uma vez, eu tenho insistido muito, nesse novo mundo, pós-commodity, tudo bem, o Brasil continua sendo competitivo, capaz de trabalhar, mas as margens para equívocos diminuíram. Então, nós temos que ter muito cuidado para não sobrecarregar o setor público com despesas que vão exigir novos tributos. Quando a gente pergunta, ninguém quer o aumento da carga tributária. Então, nós temos que ser muito vigilantes também para não criarmos novas despesas. O governo tem estado isso, o governo tem procurado diminuir as despesas, o governo tem procurado cortar, até na carne, né, como se diz, as despesas. Mas isso tem que ser uma coisa que tem que estar toda decisão tomada tem que levar isso em consideração, porque isso é fundamental no médio prazo. E por que a gente tem que evitar esses riscos? Porque, como eu falei, o objetivo
O objetivo de a gente fazer o ajuste, o objetivo de a gente botar a economia em uma condição, uma base sólida, é poder retomar o crescimento, é poder retomar a evolução da melhora social que se iniciou desde que a inflação acabou. É uma coisa que vale a pena lembrar. Em 98, 99, o governo, na época, fez uma enorme mudança, ajuste em todos os sentidos, inclusive fiscal, do câmbio, reformou uma opção de coisas, teve a coragem de mudar. Por quê? Porque ele queria preservar uma das suas grandes assinaturas, que foi a estabilidade dos preços. Nós conquistamos, o Brasil conquistou a estabilidade dos preços nos anos 90. E, quando foi necessário, o governo fez os ajustes para preservar aquele ganho. E isso permitiu uma série de outras coisas. Agora nós estamos fazendo um ajuste para preservar esses ganhos, ou da melhora da distribuição de renda, da maior inclusividade. Está aqui mostrando aqui a proporção da população abaixo da linha da pobreza. Nós temos que fazer os ajustes para continuarmos nessa linha. É importante nós preservarmos os ganhos do Brasil. Para isso que nós temos o ajuste. Proteger as novas gerações, do que vem sendo feito. Aqui tem a distribuição do gasto com a Bolsa Família, particularmente a gente vê, inclusive no Nordeste, extraordinária transformação em estados que nem o Piauí, quase todos os estados do Nordeste, nós temos pela primeira vez na nossa história, uma infância, uma juventude em que a capacidade de consumir coisas básicas que nos levam para o mundo moderno, nos levam para a economia de mercado, está garantida através do Bolsa Família. E esse ajuste que está sendo feito é um ajuste que não toca em um centavo da Bolsa Família. Por isso que nós temos que ajustar outros pontos que não tiram direitos, que não vão interferir nessa evolução, nisso que já foi conquistado e que nós temos que continuar a fazer. E, inclusive, apoiando as regiões mais necessitadas, como o Nordeste. Temos que continuar esse trabalho da ampliação do número de estudantes. Na década de 90 foi feito o Fundef, mudou-se a educação fundamental. Depois tivemos o Fundeb. E aqui a gente vê que nos últimos 10 anos praticamente dobramos o número de alunos nas universidades. Isso é uma nova geração com uma capacidade de trabalho completamente diferente, revolucionária. Eu, às vezes, encontro pessoas, por exemplo, estrangeiros, que estiveram aqui há 10, 12 anos atrás, no começo da década de 2000, e voltam. Eles dizem como o país mudou. Obviamente, não fomos nós só que mudamos, a China mudou, a Colômbia mudou, inúmeros países mudaram, mas nós também mudamos e temos que continuar avançando nisso. Por isso que a gente não pode se perder com turbulências, por isso que nós temos que fazer o ajuste para retomarmos aqueles caminhos, para podermos, senador, seguir aqueles eixos do desenvolvimento, do crescimento que eu mencionei logo